Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui com a série Conflito dos Séculos. Capítulo de hoje, o 13, a prova de fé. Bom, meus queridos, pedi desculpa para vocês aqui, pois eu estou na empresa, preciso fazer 2 vídeos hoje para a gente não deixar atrasar. Então eu peço orações para vocês em prol da gente continuar aqui firme e forte todos os dias, tá bom? Vamos se ajudar. Outra coisa, o Caleb está acabando, no final de semana, no sábado ele finaliza e nós ainda estamos precisando de recursos. Então, por favor, nos ajude com qualquer quantia que vocês conseguirem no Pix na descrição do vídeo, tá bem? Que Deus abençoe e bora para a vinheta. Bom, meus amados, o capítulo 20 de Gênesis, ele, no apanhado geral, Abraão cai de novo naquela de omitir que Sara é sua esposa. Abimeleque então pega ela como esposa, só que logo Deus já dá um jeito de reverter o quadro, né? No capítulo 21, Deus então ele cumpre a promessa e Isaac nasce. Ismael então é expulso, ele acaba indo para o deserto, quase morre, mas um anjo o ajuda e mostra que ele seria também uma grande nação. Após isso, há um pacto entre Abraão e Abimeleque, para não ter mais problemas. Em Gênesis 22, que é o foco do nosso capítulo de hoje, Deus pede para Abraão sacrificar Isaac lá no Monte Moriá. E no fim, um anjo o salva, segurando a mão de Abraão. Após isso, Abraão vira o pai da fé e Deus provê ali um carneiro para que morresse no lugar de Isaac. Bom, vamos então para o Patriarcas e Profetas para a gente entender minuciosamente cada um desses pontos. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o capítulo 22 de Gênesis só ocorre por causa do capítulo 16. Se Abraão não tivesse tido um filho por sua própria força, nada disso aconteceria. Ok? Infelizmente ele fez ali o que vocês já sabem, a gente já falou sobre isso, e acarretou em várias desgraças, uma atrás da outra. Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida devia ser um exemplo de fé para as gerações subsequentes. Mas sua fé não tinha sido perfeita. Mostrar a falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, e novamente com seu casamento com Agar. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Em uma visão da noite, foi-lhe determinado que se dirigisse à terra de Moriá e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre um monte que lhe seria mostrado. E essa prova não é uma simples prova somente porque era o filho dele. Além de ser o filho dele, o filho amado, o filho da promessa, Abraão ainda, ouvindo essa voz de Deus, ele teria que ir contra tudo o que aprendeu de Deus. Deus diz, não matarás. E agora o que Deus estava pedindo? Para que ele matasse. Ou seja, Abraão estava numa sinuca ali de bico, sabe? Não era simplesmente só Isaac, era o caráter de Deus em jogo. E Abraão teve que jogar tudo no lixo e confiar que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é incrível e é por isso que essa é uma das maiores, se não a maior prova, tirando obviamente a de Cristo, que é outro patamar, mas nenhum homem nesse mundo e nesse universo inteiro passou o que Abraão passou nesse momento. Satanás estava aposto para sugerir que ele devia estar enganado, pois que a lei divina ordena, não matarás, e Deus não exigiria o que uma vez proibira. Saindo ao lado de sua tenda, Abraão olhou para o calmo resplendor do céu sem nuvens e lembrou-se da promessa feita quase 50 anos antes de que a semente seria numerosa como as estrelas. Se esta promessa devia cumprir-se por meio de Isaac, como poderia ele estar morto? Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Em sua dúvida e angústia, prostrou-se em terra e orou, como nunca orara, pedindo alguma confirmação da ordem quanto a deve ele cumprir essa terrível incumbência.
Lembrou-se dos anjos enviados para revelar-lhes o propósito de Deus e destruir Sodoma, e que lhe trouxeram a promessa desse mesmo filho Isaque, e foi para o lugar em que várias vezes encontrara os mensageiros celestiais, esperando encontrá-los outra vez e receber alguma instrução a mais, mas nenhum veio em seu socorro. Então Abraão ali, depois de ter essa mensagem, Satanás no ouvido dele, não é Deus, não é Deus. Ele vai até o quarto, vê ali Isaque, vê ali Sara, e ele, acorda Isaque, e 3 dias de luta. 3 dias de luta ferrenha, porque Satanás não estava de brincadeira. Perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidade, mas Abraão resistiu às suas sugestões. Quando estavam a ponto de iniciar a viagem do 3º dia, o patriarca, olhando para o norte, viu o sinal prometido, uma nuvem de glória pairando sobre o monte Moriá, e compreendeu que a voz que lhe falara era a do céu. E Abraão ali, ele começou a crer que Deus ressuscitaria. Crer no impossível, porque nunca havia acontecido. E Abraão começa a ter aquela fé que hoje ele é conhecido. Isso aqui é incrível, meus queridos. E ali a gente vê naquele Monte Moriá não apenas obediência de Abraão, mas várias qualidades de Isaque. Isaque, ele se submeteu. Ele tinha 20 anos. O pai 120. Ele não precisaria, rapidamente ele sairia dali vivo, tranquilamente. Ele não tinha forças contra o pai. Mas ele era submisso ao pai. Ele foi ensinado da forma correta. Isso é incrível. É várias lições. Isaque tem muita lição nesse capítulo. Poderia escapar desse destino se houvesse preferido fazer. O ancião, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaque, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante, e ao ser propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se voluntária à submissão. Era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado, sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Com ternura procurou aliviar a dor do pai, auxiliou-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendiam ao altar. Será que eu e você estamos preparados para morrer por Jesus? Isaque estava feliz porque ia ser um sacrifício para Deus. Será que nós estamos com essa felicidade ou será que nós ainda estamos lutando pelas nossas vidas? Bom, graças ao bom Deus, o Cordeiro, representando Cristo, estava ali. E Isaque não precisou morrer naquela noite. E ali nós vemos a fé e a obra. Abraão creu, mas ele teve a obra. Isaque creu, mas ele teve a obra. Fé proporciona obras. Foi para impressionar o espírito de Abraão com a realidade do Evangelho, bem como para lhe provar a fé, que Deus mandou matar seu filho. A angústia que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do homem. Nenhuma outra prova poderia ser causado a Abraão tal tortura de alma como fez a oferta de seu filho. Deus deu seu filho a uma morte de angústia e ignominia. Os anjos que testemunharam a humilhação e angústia da alma do Filho de Deus, não foi permitido intervirem, como no caso de Isaque. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para o seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado no céu e em outros mundos. O campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontrara formulado, é o compêndio do universo. Porquanto Abraão mostrara a falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que a perfeita obediência pode ser aceito para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Glória ao Deus por isso. E esse parágrafo, eu acho que é o parágrafo mais importante desse capítulo, porque ele me fez pensar: Roberto, será que esse Deus e esse Satanás é diferente hoje? Será que o Deus que provou Abraão para provar para todo o universo que Abraão merecia sim
porque ele era fiel a Deus, estar salvo? E será que Satanás, ele não acusa, olha o Roberto não merece não, Deus. O Roberto não consegue vencer aquele pecado, aquele ali, ele não merece não. E aí Deus faz o quê? Roberto, vou permitir uma prova para que tu mostre para todo o universo que estás comigo. Nós não somos merecedores de nada, mas Deus, ele nos torna merecedores pelo seu sangue. E eu pergunto para vocês, será que Deus e Satanás é diferente daquela época de Abraão para a nossa hoje? O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade, as acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Tinha sido difícil mesmo para os anjos aprender o mistério da redenção, isto é, compreender que o comandante do céu, o Filho de Deus, devia morrer pelo homem culposo. Quando foi dada a Abraão a ordem para oferecer seu filho, isto assegurou o interesse de todos os entes celestiais. Com ânsia intensa, observavam cada passo no cumprimento daquela ordem. Imagine só, meu querido, todas as hostes angelicais, todo o universo, todos os mundos focados. O que será que Abraão vai fazer? E para a honra e glória de Deus, ele escolheu o correto. Abraão passa pela maior prova já existida, tirando obviamente a de Cristo. E o que meu desejo para mim e para você hoje é que eu e você sejamos Abraãos, sejamos Isaques. Abraãos no sentido de crer naquilo que Deus fala. Se Deus fala, não tome isso, não tome café, não tome. Se Deus diz, não assista a isso, não assista. Se Deus diz, vá ali, vá, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E no caso de Isaac, seja submisso a Deus. Enquanto eu e você estivermos ainda lutando com os nossos gostos e gostamos, eu quero, eu gosto, eu acho, eu isso, eu aquilo, não seremos submissos e não estaremos prontos para morrer por Jesus, se assim for preciso. Bom, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero fazer uma oração neste momento. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui felizes por esta maravilhosa lição. Pai querido, que nós possamos ter a fé de Abraão e a submissão de Isaac. Que possamos colocar tudo em Tuas mãos. Que nada de nós presta, mas precisamos simplesmente entregar tudo a Ti e Tu farás o impossível. Perdoe nossos pecados, nos purifique, Senhor, nos guarde do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, nos vemos amanhã. Que Deus o abençoe.